Bom dia, pessoal. A professora Adriana hoje vai trabalhar com vocês um tema muito bom. Nós vamos falar sobre a construção de Brasília, a nossa capital. Como vocês sabem, nem sempre Brasília foi a capital do Brasil. A antiga capital era Rio de Janeiro. Mas por que houve a construção de uma nova capital? A terceira, porque a primeira capital do Brasil nós sabemos que foi Salvador, na capital Salvador, na Bahia. Depois passou para o Rio de Janeiro e veio para cá, para o Planalto Central, que passou a ser agora aí a nova capital, Brasília. Nós vamos entender esse processo. Então, o objetivo dessa aula é vocês compreender os motivos que levaram à construção de Brasília. Como aconteceu essa construção, certo? Então, agora nós vamos ver aí os motivos, planejamentos, a escolha do projeto e vamos comentar cada slide. Os objetivos básicos para a mudança da capital eram obedecer à Constituição de 1891, reafirmada pela Constituição de 1946. Então, o primeiro objetivo da transferência de capital foi para obedecer à Constituição de 1891. E a nova Constituição de 1946 também previa a construção de uma nova capital para ligar o interior do Brasil. Integrar o interior do país era outro motivo, porque nós sabemos que os estados mais desenvolvidos, sul, sudeste, e enquanto o interior do Brasil quase não era populoso, tinha pouca população, era pouco habitado. Então tinha essa necessidade de ligar o interior do Brasil ao restante das regiões. Outro motivo era gerar empregos, porque com a construção de Brasília, de uma nova capital, ia demandar um maior número de trabalho, de servidores, de empregados. Então era necessário sim para gerar empregos. E a mão de obra nordestina, pessoas que vinham do Nordeste, do sertão nordestino também, era em maior número. Então era necessário, para ocupar parte dessa mão de obra, ter um empreendimento tão grande como foi a construção de uma capital. Outro aspecto aí, outro objetivo, era promover o desenvolvimento do interior do país, como nós falamos, além de ocupar, também de desenvolver, contribuindo para desafogar a região sul. Então, nós vimos aí que a região centro-sul, ela estava, vamos dizer assim, com inchaço populacional, também de mão de obra, em busca de pessoas em busca de empregos, e enquanto o interior do Brasil estava bem desabitado, e também questão de industrialização ainda era bem precária. Entre os objetivos básicos para a mudança da capital, nós falamos aí, então, obedecer à Constituição, integrar o interior do país, mão de obra nordestina, promover o desenvolvimento do interior. Vamos falar um pouquinho também sobre o planejamento. Em termos estratégicos e econômicos, o governo de Juscelino Kubitschek, que nós falamos aí, na aula passada, no vídeo passado, que foi de 1956 a 1961, governo de Juscelino, que foi marcado pela elaboração e aplicação dos planos de meta.
Então, esses planos de meta estava dividido em 6 grandes objetivos. Então, o objetivo de Juscelino Kubitschek, quando ele queria implementar, que ele projetou implementar esses planos de meta, era desenvolver em 6 áreas principais: da energia, dos transportes, alimentação, indústria de base, educação e, sobretudo, aí, a construção de Brasília. Então, foi chamado de meta-síntese. Então, nós vimos aí que essas 6 áreas eram importantíssimas para a industrialização do nosso país, para essa integração do interior com as outras regiões mais desenvolvidas. Apesar da descrença generalizada de que a nova capital fosse construída, Juscelino conseguiu aprovar no Congresso em 19 no Congresso, no ano de 56, a Lei número 2.874. Então, em 56, ele aprovou essa lei, que daria seguimento ao processo de criação da Companhia Urbanizadora da nova capital pela execução do projeto. Ou seja, então, Juscelino Kubitschek, ele conseguiu a aprovação desse processo para a execução desse projeto, da construção da nova capital. Então, para implementar essa grande obra, né, não foi assim algo pequeno, foi grandioso. Juscelino Kubitschek, ele se lançou nessa empreitada de criar uma nova capital, de construir uma nova capital. Então, não era algo assim pequeno, mas muito engenhoso. E para presidiá-la foi nomeado Israel Pinheiro, engenheiro formado na Escola de Minas de Ouro Preto, político mineiro. Então, esse engenheiro aí, Israel Pinheiro, ele foi nomeado para presidir essa construção, esse planejamento, vamos dizer assim, da nova capital. E ele era amigo de Juscelino Kubitschek. Então, o edital do concurso para a escolha do projeto urbanístico de Brasília foi marcado para março de 1957. Concorreram 26 arquitetos, né? Engenheiros, vamos dizer assim, não arquitetos, mas engenheiros, dos quais foram eliminados na seleção prévia. Entre os engenheiros que ficaram estavam os nomes de Lúcio Costa, Ney Rocha, Henrique Midlin e de Paulo Camargo, e também de Roberto, do MMM Roberto. Então, esses aí ficaram para concorrer, para fazer o projeto. E o projeto aprovado foi o projeto de Lúcio Costa, que dividiu a opinião dos arquitetos. Para uns não passava de um rabisco, e a sua inscrição não deveria nem sequer ser aceita. Então, o projeto que foi escolhido foi o do Lúcio Costa. E foi onde gerou controvérsias, porque os arquitetos não concordaram com essa escolha, porque para eles não passava de um rabisco. Outros arquitetos já achavam que era uma ideia genial. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, por exemplo, abandonou o divergido resultado, já que a proposta de Lúcio Costa era um rascunho. Então, ele já preferiu abandonar a divergência, né? E os concorrentes derrotados não criou uma polêmica entre eles, que repercutiu na imprensa da época. O plano piloto. O que era um plano piloto? Aquele plano que era, né, seria
seria assim o plano de desenvolvimento da construção, no caso aí da nossa capital. Lúcio Costa não pretendia participar do concurso para o plano piloto da nova capital e partiu em viagem aos Estados Unidos. Então, para ele não estava nem pensando, passando pela cabeça dele participar desse concurso para planejar, a nova capital. Ele foi até viajar nos Estados Unidos, tal. Só ao final do prazo das inscrições teria sentido necessidade desvencilhar de uma ideia que, segundo suas palavras, surgiu quase pronta em sua mente durante a viagem do Brasil. Ele mandou comprar algumas folhas de papel de desenho, uma caixa de lápis de cor e esboçou a ideia, escrita à mão com 15 desenhos simples e um plano geral. Então, ali o que a gente entende que Lúcio ele não estava assim de plano a projetar e fazer esse plano piloto, desenhar a nossa capital, mas de repente ele resolveu aí pegou uma folha, fez um desenho, pegou uma caixa de lápis, esboçou ali a ideia dele e fez aí esse desenho. E foi algo aí, foi entregue em minutos após o encerramento do prazo, oficial. Então, o projeto, ele consistiu basicamente no eixo rodoviário, que é chamado de eixão, no sentido monumental de leste a oeste. Eu nunca fui na nossa capital, Brasília, mas para quem já foi lá, já passeou, com certeza conhece esse eixão aí. Então, essa criação arquitetônica dos movimentos centrais foi designada a Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Ele faleceu há pouco tempo, não sei ao certo, não me lembro quanto tempo faz, mas eu sei que foi recente, e já bem idoso. O eixo rodoviário é formado pelas asas sul e norte e pela parte central, onde encontram sob a rodoviária do plano piloto. Nós sabemos que o formato aí da capital tem o formato de um avião. Então, por isso que fala que as asas sul e norte, e parte central. As asas são aéreas compostas pelas superquadras residenciais, quadras comerciais e entrequadras de lazer, onde há também escolas e igrejas. Pode observar aí que nesse plano ficou bem organizado, por isso que fala que é uma cidade planejada. Foi bem dividida, tem as partes que são residenciais, tem quadras comerciais, partes que é destinada ao comércio, ao lazer, tem onde tem escolas, igrejas, ou seja, foi bem organizado de uma forma que ficaria uma arquitetura muito moderna, muito bonita. O eixo monumental é composto pela esplanada dos ministérios e pela Praça dos Poderes. A leste, a rodoviária, os setores de autarquias e setores comerciais. Diversão e setores hoteleiros, em posição cêntrica, a torre de televisão e o setor, a Praça do Buriti, a oeste. Então, vocês podem observar aí o plano piloto, que tem esse formato aí de um avião, que foi desenhado de uma forma, a arquitetura bem planejada, onde tem as divisões em quadras destinadas à construção de casas, quadras de comércio, de lazer. Vamos falar dos candangos. Quem eram os candangos? Vamos entender agora. As obras se iniciaram em fevereiro de 1957. Então, Brasília, as obras de construção de Brasília, elas foram iniciadas em fevereiro de 1957, com apenas 3.000 batizados de candangos. Então, 3.000 pessoas
iniciaram aí a construção de Brasília. Aqueles que construíram Brasília, vindos de vários lugares do Brasil, eles foram chamados de candangos. Então, quando vocês ouvirem essa designação, essa palavra, vocês vão saber que são referente às pessoas que trabalharam na construção da nova capital, Brasília. Então, candango tornou um título de glória. Então, ser chamado de candango, apesar da palavra ser um pouco estranha, não era um pejorativo, mas sim um título glorioso. Candangos eram os anônimos que realizavam tarefas impossíveis. Então, estava ali engenheiros, profissional de categoria, né? Então, nessa foto aí vocês podem perceber as pessoas aí trabalhando, andando aí nesses caminhões e mostrando aí essa trajetória da construção da nossa capital. Os custos. Será que uma construção tão grandiosa sairia barato para os cofres públicos? Não. Brasília custou cerca de US$ 1 bilhão. Esse custo elevado deveu-se em parte à ausência de estradas de ferro. Estradas de ferro, nós sabemos que na época, principalmente, era muito importante para poder distribuir aí as produções, né? E nessa época aí eram poucas as estradas de ferro que ligavam para o interior do Brasil. Então, essa ausência da estrada de ferro ajudou, vamos dizer assim, a encarecer essa construção, para carregar, né, para levar os materiais da capital, da antiga capital, para a construção da nova capital, que é a Brasília. Então, não era muito fácil, isso se tornou dispendioso. A solução foi qual para esse problema? Foi transportar o material da construção por via aérea, fato que encareceu muito o custo das obras. Então, imagina só, carregar material, né, via aérea, por avião. Então, além de mais difícil, se tornaria ainda mais dispendioso, mais caro. A construção de Brasília demorou quase 4 anos, mas depois de 3 anos, a maioria dos seus principais edifícios estava pronto, dentre os quais o Palácio da Alvorada, primeiro prédio da capital, construído em concreto armado, a primeira construção de estrutura metálica. E esse material foi trazido dos Estados Unidos. Foi o Brasília Palace Hotel. Então, veja bem, às vezes a gente pensa, nossa, demorou 4 anos para construir a nova capital do Brasil, mas se nós formos analisar, não foi tanto tempo, porque é uma cidade e ela foi construída de uma forma planejada, organizada, então precisou aí de um tempo, né, para se estruturar tudo isso. E muita mão de obra nordestina, vinda de fora, a maioria da mão de obra aí era nordestina, de pessoas vindas do Nordeste para trabalhar aí. A vida deles não era fácil nessa construção, não tinha todo aquele aparato para os trabalhadores, para proteção, então dormiam pouco tempo de descanso, né? E os principais edifícios, como o Palácio da Alvorada, que foi o primeiro prédio da nossa capital, né? Foi construído com concreto mesmo. Foi logo depois de 3 anos da construção, né, que iniciou a construção. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos do governo federal para a nova capital, com mudanças da sede dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, esses órgãos do governo federal foi transferido para a capital, para a nova capital,
a partir de 1960. Então, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, passou aí a fazer agora, a pertencer à nossa nova capital a partir de 1960. Lúcio Costa foi o principal urbanista da cidade. Oscar Niemeyer, amigo próximo do Lúcio, foi o principal arquiteto da maioria dos prédios públicos. E Robert Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo. Então, vocês podem perceber que envolveu mão de obra de vários tipos de profissionais, desde urbanista, paisagista e arquiteto. Entre o mais conhecido aí que nós sabemos, que eu já disse anteriormente, Oscar Niemeyer. Ele foi o principal arquiteto aí desses prédios públicos lá da nossa capital. De outros lugares do Brasil, mas da nossa capital principalmente. 21 de abril de 1960. Então, nós estamos vendo aí a Catedral Metropolitana, a Esplanada dos Ministérios, estão aí, né, os nossos ministérios, o Congresso Nacional em Brasília. As referências. Então, esse vídeo foi para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a construção da nossa nova capital. Muito obrigada e fica atenta aí para o próximo vídeo.